encarecidamente, se puderem vir mais para frente, eu agradeço, tá? Não tenha medo, não. Falta beleza e formosura, mas eu não mordo ninguém, não. Tá certo? Saúdo também os irmãos que nos assistem pela transmissão, com a gloriosa paz do Senhor. E já vos convido a abrir vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 11. Só um aviso, hoje vocês não terão o apoio do slide, tá certo? Que a professora de vocês perdeu novamente o pendrive. Eu tenho que amarrar no meu pé, ou senão colocar uma fita neon nele, para eu não perder ele novamente, tá? Mas não se preocupe não, que eu repasso para vocês os slides da aula de hoje. Mas prestando atenção direitinho, todo mundo consegue acompanhar, tá certo? E também já faço uma advertência para os irmãos que não estão aqui hoje, né? Aqueles que de costumeiro estão presentes, né? Não deixe de faltar, não, na escola dominical, porque por mais que as aulas fiquem gravadas, às vezes vocês têm uma dúvida e fica, né, um pouco complicado de tirar no momento da aula, né? E para lembrar depois é outra situação, tá? É bom esse momento de estarmos congregando juntos, principalmente do estudo da Palavra do Senhor, porque nos dá essa possibilidade de tirarmos dúvidas. Por mais que na transmissão ao vivo tenha essa oportunidade também, e quem tiver dúvida, mandar lá no chat, né? E repassam para mim. Mas eu sei que é complicado, muita gente não tem a facilidade de digitar, né? Não tem, nem todos são tão tecnológicos assim, né? Então, já fica aqui a minha advertência para que vocês não deixem de acompanhar, tá certo? Não faltem as aulas dominicais. Capítulo 11 do Evangelho de João. Eu vou ler a partir do início, porque a gente não concluiu, tá certo? Porque a narrativa é contínua. Diz assim o Evangelho do Senhor Jesus. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo ao Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunharam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia.
Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Maria se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-no, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor, nesta manhã. Te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de juntos, como igreja, como corpo, aprendermos a tua palavra. Por isso, em nome do Senhor Jesus, neste momento te clamamos, ó Deus, a tua presença em nosso meio. Desperta-nos, Senhor, para ouvirmos atentamente a tua voz por meio da tua palavra. Ensina-nos como te convém, Senhor, para que nós possamos aumentar a nossa fé, para que possamos, Senhor, dar bom testemunho do Senhor e termos a certeza de quem tu és, para que no dia da adversidade, no dia mau, Senhor, o Senhor possa ser verdadeiramente o nosso consolo, a nossa fortaleza. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos também que o Senhor retire do nosso meio toda dispersão, toda falta de concentração. Nos mantém, Senhor, com o coração cativo à tua presença e à tua palavra. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, ó Deus, nesta manhã. Ensina-nos a tua verdade para o louvor da tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, dando continuidade ao estudo aqui do capítulo 11 de João, semana passada nós introduzimos essa narrativa, que ela está totalmente desassociada do capítulo 10, diferente do capítulo 7, do capítulo 8, do capítulo 9 e do capítulo 10. Agora o capítulo 11 é totalmente desassociado. Nós temos uma lacuna de tempo entre o último versículo do capítulo 10 para com esse capítulo 11. Certo? Aqui, especificamente, falta apenas uma semana para que o nosso Senhor Jesus seja preso e crucificado. Tá? Então, esse período aqui, do capítulo 11 e o capítulo 12, mostra esses momentos finais do ministério do Senhor Jesus. É o fim do ministério público do Senhor Jesus, porque agora a sua devoção vai ser concentrada a
instruir os discípulos, os mais próximos a eles, e eles se preparar para o que se seguiria mais à frente. Então, no capítulo 11, na narrativa do capítulo 11, Jesus saiu de Jerusalém, da região da Judeia, e está agora além do Jordão, na região onde João Batista ensinava, dava testemunho do Senhor Jesus, como também batizava. Ele está numa região totalmente diferente, tá certo? E inicia-se o capítulo 11 falando que estava enfermo Lázaro. Lázaro, irmão de Maria e de Marta, e o evangelista João, ele já faz uma introdução da personagem de Maria, que vai ser novamente citada no capítulo 12, tá? Ele faz essa introdução da personagem, ele apresenta ela antecipadamente para algo que aconteceria no capítulo 12, e o que ela faz no capítulo 12 é de extrema importância para a continuidade da obra de Cristo. Tá? Então, ele já faz essa antecipação. Diante da distância de localidade onde eles estavam, a família de Maria, Marta e Lázaro se encontrava na Betânia, próximo à cidade de Jerusalém. Jesus, como eu já falei, estava longe. E eles mandam um mensageiro até Jesus para avisar que Lázaro estava doente. No intuito de fazerem isso, eles esperavam que Jesus prontamente atendesse o chamado deles a essa notícia trágica de que Lázaro estava enfermo e que provavelmente a vista deles custaria a sua vida. E quando o mensageiro chega até Jesus, Jesus responde que esta doença de Lázaro não era para a morte. E por isso ele se demora ainda 2 dias no local. Certo? Vocês lembram disso aí, né? Para quem não lembra, volta a aula lá. Não agora, mas depois. Volta a aula lá, tá certo? Para vocês se situarem no que vamos continuar aqui. Dito estas coisas, num período em específico, aqui do versículo 7, o Jesus chama aos seus discípulos para descerem até a Judeia, para voltarem para a Judeia. Os discípulos não querem fazer, porque no final do capítulo 10, se vocês estão acompanhando direitinho, percebem que os judeus, agora de todos, querem prender e matar a Jesus. Tá? Então, já é, mais uma vez, descarada essa perseguição dos judeus para com Cristo. Então, os discípulos, temendo a própria vida, como também a do próprio Cristo, eles tentam persuadir Jesus a não descer. Mestre, há pouco tentaram te apedrejar. Tu vai descer para lá, desta vez você não vai conseguir escapar. Provavelmente você vai ser pego e morto. É o pensamento por trás dessas falas dos discípulos. E Jesus vai e diz, traz um provérbio ensinando a necessidade do seu trabalho, porque enquanto ele está presente no mundo, está claro, porque ele é a luz do mundo, e é necessário que as suas ações, o seu ministério, tudo aquilo que era necessário que ele fizesse ainda nesta vida, se cumprisse, porque em breve, uma semana mais fixo, mais detalhado, ele não estaria mais conosco, ele não estaria mais com os discípulos, ele não estaria mais tabernaculando na terra, ele voltaria para o Pai. Então, enquanto ele estava aqui, era necessário, enquanto houvesse luz, era necessário que as obras acontecessem. Se ele não fizesse, provavelmente ele estaria largando o ministério ao qual Deus havia o capacitado e o chamado. Então, ele ensina, através desse provérbio, aos discípulos a necessidade dele fazer. E isto dizia isso, lhe acrescentando, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas preciso ir para despertá-lo, mas vou para despertá-lo. E isso ele disse, e os discípulos interpretaram que o Senhor estava falando que Lázaro estava dormindo, né? Mas o Senhor repreende e diz, não é que repreende, ele exorta dizendo que, na verdade, Lázaro havia morrido. Como é que Jesus soube que Lázaro havia morrido? Por causa, obviamente, da sua soberania. Mesmo sendo homem, Jesus ainda é Deus. No contexto, ele é Deus. Então, como Deus soberano, onipotente e onipresente, ele sabia que Lázaro já não estava mais fisicamente presente. Então, ele chama os discípulos descem com ele, e nós vemos aqui a figura de Tomé, né? Falei semana passada que Tomé é um discípulo que, quando nós lembramos dele, lembramos da sua incredulidade.
quando fala-se de Tomé, associamos instantaneamente a figura dele, já com Jesus ressurreto, e ele dizendo que não crê, que não acreditava até que ele visse com seus próprios olhos que Jesus havia ressuscitado. E na mesma hora Jesus aparece para ele e apresenta as feridas de suas mãos, né? E ele lança-se aos seus pés, chorando, e de fato, crendo, né? Precisou ver para crer. E quando vemos Tomé, nós associamos diretamente a esse caso. Mas João também, ele traz uma outra realidade para o discípulo Tomé. Tomé, por mais que naquela situação específica precisou crer para ver, aqui ele fala de coisas que ele não sabia de fato, profundamente, o que estava acontecendo. Ele chama os condiscípulos, todos aqueles que estavam junto com ele, e ele faz essa declaração abertamente. Ele não está duvidando, ele não está falando de um tom de severidade ou num tom de reprovação, mas ele diz, vamos também nós para morrermos junto com ele. E isso é interessante porque para nós, no contexto de hoje, é um chamado real todo aquele que é verdadeiro discípulo de Cristo. O genuíno, o verdadeiro discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo, ele precisa ter em sua mente que ele esteja disposto a sacrificar-se, a dar a sua vida em favor do seu mestre. E é muito interessante isso, esse ponto de vista que nós temos aqui, que João traz acerca de Tomé. Seguindo após, então, o estudo, chegando Jesus, agora Jesus já está na cidade de Betânia, encontrou Lázaro já sepultado, ou seja, ele não estava sendo velado, como é costume da nossa cultura. Ele morreu, foi envolto por lençóis e imediatamente já havia sido sepultado. Há 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Tá? Esse estádio representa 18 metros. Tá? E fazendo as contas aqui, dá aproximadamente 3 quilômetros, convertendo metro para quilômetro, dá 3 quilômetros aproximadamente da distância de Jerusalém para a cidade de Betânia, onde a família se encontrava. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Provavelmente era uma família conhecida, tá? Porque saíram pessoas de Jerusalém até a aldeia de Betânia para consolar a Maria e Marta por causa do falecimento do seu irmão. Alguns comentaristas dizem que até a família era uma família que tinha condições financeiras, com base ao fato de que alguns de Jerusalém foram até a aldeia consolar a família, como também o que vai acontecer no capítulo 12, na ocasião de que Maria, o óleo que ela unge a Jesus era um óleo bastante precioso e caro, dando-se a entender que era uma família que tinha alguma condição financeira. Por isso que alguns saíram de Jerusalém para consolá-la. Por mais que era da lei, da própria lei do Senhor, a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, era mais fácil você sair da sua cidade para consolar alguém que tinha uma proeminência do que você sair da sua casa para ir visitar algum estranho. A realidade seja dita, né? Por mais que seja um mandamento do Senhor, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, isso ainda é muito seletivo. A gente faz conforme a nossa regra, a nossa condição. Dito isso, Marta, quando soube que vinha Jesus nem chegou ainda na aldeia, na cidade de Betânia, Marta sai da sua casa e vai ter com Jesus, né? Sai ao seu encontro, porém Maria ficou sentada em sua casa. Só quem sai ao encontro de Jesus é Marta. E quando Marta se encontra com Jesus, ela prontamente declara que se caso Jesus estivesse naquela região ou próximo, certamente Lázaro não teria morrido. A partir de então, a gente vai começar a compreender a necessidade desse sinal ser um sinal específico para fortalecer a fé nos cristãos, tá? Por que eu digo isso? Porque quando Marta vai até a presença do Senhor Jesus, nós entendemos pela declaração da própria Marta, como também de Maria mais na frente, que elas criam que Jesus era poderoso o suficiente para curar o seu irmão da enfermidade.
Elas já tinham visto e provavelmente ouvido todos os milagres e sinais que Cristo havia realizado no seu ministério. Jesus não era uma figurinha desconhecida naquela região. Toda Israel, todo o território já sabia quem era Jesus, como também já sabia a oposição dos judeus contra Jesus, para querer perseguir e matar. Então, sabendo de tudo que Jesus fez, os sinais que Jesus operou, que ele realizou, mostra que eles tinham fé que Jesus era poderoso para operar qualquer sinal que lhe fosse necessário realizar. Jesus já se mostrou forte e poderoso o suficiente para curar um paralítico, para curar um cego de nascença, como também para perdoar pecados. Então, eles tinham essa fé urgente de entender e reconhecer Cristo como um operador de milagres. Mas Marta e Maria vão um pouco mais além do que a maioria daqueles que criam naquele contexto em si. Tá? E isso também vocês vão guardando isso, porque também é um ensino para nós, tá? Porque muitas vezes, quando nós também vamos até evangelizar, né? Nós encontramos alguém que está passando por uma situação terrível, uma enfermidade, seja da própria pessoa, seja de alguém da família, ou de alguém conhecido, e você quer evangelizar, né? Que a gente pega desses momentos frágeis dessas oportunidades também para pregar sobre Cristo, daquele que é poderoso para nos livrar de qualquer situação, é poderoso para salvar, perdoar e curar, né? Nós aproveitamos esses momentos específicos para falar de Cristo. Aí a pessoa, no desejo, no anseio de ser curado, né? Vem acreditando no testemunho que nós damos. Mas é necessário que a fé dela precise passar pelo crivo da fé, né? Porque crer por crer, qualquer um pode crer, pode entender. Mas uma fé genuína, ela é baseada naquilo, além do que nós podemos ver. Certo? Então, a partir de então, Marta ela vai dar um testemunho coerente com a fé que ela tinha. Ela diz que ela acredita que, de fato, se Jesus estivesse presente, mas preste atenção, se Jesus estivesse presente. Em outros evangelhos, nós temos relatos dos milagres que o Senhor operou de longe. Perto, desde longe, exatamente. Nós temos nos relatos dos evangelhos essa realidade que Cristo, com apenas declaração, a pessoa do outro lado de uma região distante foi curada. Foi assim com os servos do centurião, com a filha do servo centurião. Foi assim com outros relatos que nós encontramos nos evangelhos, né? A tua fé te salvou, vai lá, já está salvo. Já está curado, já recuperou a sua saúde. E isso é possível também. Como o próprio diácono Denberg falou aqui, há uma declaração na própria palavra do Senhor que o Senhor é um Deus de perto, mas também é Deus de longe. Não precisamos necessariamente estar presente para que Deus opere. Mas o que é necessário é a crença em quem Deus é. E esse evangelho é muito interessante, eu acho ele fantástico, porque é um chamado para nós, né? Fortalecer a nossa fé. E isso que João aqui tenta e trabalha eficazmente, porque é a palavra do Senhor, com esse propósito. Diante disso, Marta acredita que se Jesus estivesse presente, o seu irmão não teria morrido. Mas ela também sabe que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Interessante nesse versículo 27 é que a gente interpreta o que dessa declaração de Marta? O que é que você interpreta dessa declaração de Marta? Ela diz anteriormente que se Jesus estivesse presente, o irmão dela não teria morrido. Aí agora ela vai dizer, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. O 27 não, eu falei errado. 22. É o 22, desculpa, eu falei errado. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá.
somos fadados a interpretar esse versículo da seguinte maneira. Ela deu a declaração anteriormente que se Jesus estivesse presente, o seu irmão não morreria. Mas ela entende que se agora Jesus orasse, Deus poderia restaurar. Nós interpretamos assim, porém não é assim que Marta falou. Por que não é assim? Porque mais na frente, quando Jesus já estão todos reunidos frente ao túmulo de Lázaro, é como se ela contradissesse o que ela falou aqui. Porque quando Jesus pede para tirar a pedra do túmulo, ela não acredita. Porque ela diz, Senhor, já faz 4 dias, já está cheirando mal. Então, essa declaração aqui não condiz com essa interpretação de que ela acreditaria que se Jesus orasse naquele momento, Lázaro seria trazido de volta à vida. O que ela fala aqui, o que nós devemos entender dessa declaração dela é de que ela tem a certeza de que Cristo e o Pai são um, ao ponto de que tudo que ele orasse, o Senhor responderia. Então, mesmo de longe, se ele orasse, Lázaro teria sido curado da sua enfermidade. É essa declaração que nós temos aqui de Marta. Tá certo, meus irmãos? Ela declara isso. Eu sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Mesmo que o Senhor tivesse orado, se o Senhor tivesse orado onde o Senhor estava, ele teria sua saúde restaurada. Aí Jesus vai e completa, declara Jesus, teu irmão há de ressurgir. E isso Marta interpreta como um consolo da parte de Cristo, quando nós encontramos com alguém enlutado, né? Para nós que somos cristãos, o que é que nós, na tentativa de consolar a dor daquela pessoa, o que é que a gente diz? Não se preocupe não, na glória nos encontraremos, né? É passageiro, é uma dor terrível, é uma dor insuportável, mas se alegra porque na eternidade, em breve, nós estaremos todos juntos, não é assim? Marta interpreta essa declaração de Cristo da mesma forma. Não se preocupa não, Marta, vai vir o dia em que ele vai ressurgir dentre os mortos. É essa a interpretação que Marta tem dessa declaração de Cristo, né? Porque tanto Marta como os fariseus, como a maioria dos judeus, acreditavam na ressurreição após a morte. Diferente dos saduceus, tá? Do grupo religioso dos saduceus. Eles não acreditavam na ressurreição para a vida eterna. Morreu, se acabou. Certo? Isso. A fala dela no 22, né? Quando ela diz que se Jesus estivesse ali, o irmão dela não teria morrido, né? Isso. Aí no 24 ela diz que sabe que ele ia ressurgir nos últimos dias, né? Exatamente. Então, essa declaração que ela traz, por isso que eu digo a vocês, a gente interpreta de uma forma como se nesse momento ela estivesse dizendo que Jesus seria capaz de curar, de trazer a vida, de fazê-lo ressuscitar naquele mesmo instante. Mas não é o ponto de vista dela. Porque ela acredita que isso acontecerá, mas isso acontecerá no fim. Quando, no período de Deus estabelecer na humanidade, no fim, Deus ressurgir, aqueles que morreram fazerem ressurgir dentre os mortos. É essa a visão que eles têm. Aí quando Cristo faz que não se preocupa, teu irmão há de ressurgir, aí ela interpreta dessa forma. Porque é a visão teológica que eles têm acerca das coisas que viriam. Do futuro, da escatologia. É assim que eles interpretam. Aí, no versículo 24, é como ela testifica isso, né? Replicou Marta, que ele há de ressurgir, eu sei que ele há de ressurgir no último dia. Veja que a expectativa dela é do futuro, no último dia. Quando as coisas se findarem por aqui, ele irá ressuscitar. Aí Jesus faz a solene declaração, que muitas vezes nós repetimos sem entender o contexto de nada do que está dizendo aqui, né? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Vamos até aqui. Não é que isso é uma frase só,
não é uma declaração única de Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. São duas declarações que Cristo faz aqui. E elas estão interligadas com as frases seguintes. Quando ele diz que ele é a ressurreição, é um tipo que ele faz de si mesmo, que ele é a ressurreição, e ela está ligada com a frase seguinte: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E a segunda frase, o segundo eu sou, que ele declara aqui, é que ele é a ressurreição e ele também é a vida. E essa frase, que ele é a vida, está ligada intimamente e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Quando nós olhamos, nós pensamos que isso seja um pleonasmo, uma figura de linguagem chamada pleonasmo da parte do Senhor. O Senhor está repetindo o que ele está dizendo em cima, ele está reforçando. Quando ele diz que ele é a ressurreição e a vida, aí com essas frases abaixo, ele está reforçando o sentido da primeira frase, ou seja, ele está sendo repetitivo, tá? Ele está usando a mesma forma de linguagem para testificar que está falando na primeira. Mas aqui, vamos destrinchar um pouco agora, que não é bem assim. Eu sou a ressurreição, e para que você tenha essa ressurreição, é necessário que você creia nele, porque ainda que morra, viverá. Essa ressurreição, de fato, ela aponta para a ressurreição do último dia, tá? No caso, para que nós hoje entendamos, a segunda volta de Cristo, quando ele voltar novamente para os seus, pegar o seu povo, nos levar para Nova Jerusalém, para habitarmos plenamente e eternamente com ele. Quando ele diz que ele é a ressurreição, ele está fazendo essa declaração, apontando para o final. Agora, quando ele diz que ele é a vida, não é que é a vida que nós temos agora, porque isso já foi concedido pelo nosso Deus. Se nós estamos aqui, é permissão e condição do próprio Deus de nos mantermos vivos. Isso é uma realidade para todo mundo e ninguém duvida aqui, a não ser os que estão lá fora. Mas para os cristãos, vocês crerem nisso? Amém. Para os cristãos, nós sabemos e compreendemos e temos por certo que é Deus que nos sustenta. Então, não é dessa vida agora que ele está falando, mas é de uma vida que é gerada pelo próprio Deus em nós. Aquela vida que nos tornamos filhos de Deus através da obra de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. É essa característica aqui que Cristo traz para si e ensina a Marta nesse contexto. E todo que vive e crê em mim, ele tem certo que ele não morrerá eternamente. Por quê? Porque é Cristo que garante isso. É o próprio Deus que nos garante a certeza de que, mesmo que nos sobrevenha a morte física, nós não morreremos eternamente. Por quê? Porque é o próprio Deus que nos sustenta também lá. É Deus que nos concede essa realidade também na eternidade. É essa realidade que Cristo chama a atenção aqui. Eu sou a ressurreição, nesse contexto de que todos entendem que há de vir uma ressurreição no tempo do fim, no último dia, é eu que concedo essa ressurreição. Eu concedo ela para quem? Para quem crê. Aí entra a responsabilidade do ser humano. Para quem crê. Não são para todos. Jesus ser o pão da vida, por mais que ele seja o pão desesperadamente que nós necessitamos, todo ser humano necessita, ele é apenas para os que creem. Jesus ser a luz do mundo, e isso é uma realidade que ninguém pode negar, ele é a luz do mundo para cristãos e não cristãos, mas essa é uma intimidade, uma realidade tão intrínseca para nós, somente para os que creem. Jesus ser a fonte de água perene é uma realidade para todos, mas ela é apenas para quem crê. E essa declaração também aponta para essa realidade. Aquele que crê em mim viverá eternamente. Não morrerá eternamente. Mas isso é uma realidade que é só proposta em Cristo e é só Cristo que pode nos conduzir a essa realidade. E nesse contexto, para nós, deve nos firmar ainda mais em quem Cristo é. A nossa fé ela não deve ser baseada nos sinais e milagres que Cristo realiza.
Ele é poderoso para fazer? Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Mas ele só é Deus quando ele faz essas coisas? De maneira alguma. Esses sinais e milagres que Cristo realiza, tanto no Evangelho de João, como nos outros evangelhos, e fora aqueles que nem estão descritos. Porque o próprio João vai dizer que Jesus fez muito mais coisas do que estão relatadas nos evangelhos. Se fosse para escrever todas, não caberiam num livro. Deus é poderoso, meus irmãos. Mas a nossa fé não deve ser baseada naquilo que Cristo tem poder para realizar. A nossa fé deve estar firmada em quem Cristo é. Cristo é o Filho de Deus, enviado pelo Pai para a salvação dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer poder mais extraordinário da revelação de Cristo para mim e para você do que esse? A realidade de que o meu e o seu pecado, eles foram perdoados, que não há mais condenação nenhuma para mim. Cristo morreu em meu lugar. Ele se ofereceu como um sacrifício vivo em meu lugar. Aquela morte que Cristo enfrentará mais na frente, segundo o Evangelho, no estudo do Evangelho, era para mim e para você. E Cristo voluntariamente, em amor e obediência ao Pai, e em amor também pelos seus filhos, pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas, voluntariamente se entrega. Meus irmãos, poder maior não há. Poder maior não há. Aí a gente fica muito preso à cura, a uma cura física, a uma libertação financeira. A gente quer que Jesus faça tudo por nós, quando Ele já fez por nós. O que está errado é Cristo, não, o que está errado é o nosso pensamento, é o nosso coração. Meus irmãos, Cristo fez o que ninguém mais poderia fazer. Lembre-se disso, o pecado é tão mal que foi necessário o próprio Deus encarnar para que o verdadeiro sacrifício fosse aceito de uma vez por todas. De uma vez por todas. Cristo não precisa ser morto mais por nós. Cristo não precisa ser substituído por ovelhas, por sacrifícios, por obras das nossas mãos, porque o pecado já foi perdoado em Cristo a nós. Louvado seja Deus por isso. Então, o intuito desse evangelho é nos fazer fortalecer na fé, não a fé espúria, não a fé condicionada, se eu receber, se Deus me der, se Deus fizer. Não, é uma fé apesar das circunstâncias, é apesar da minha dor, o Senhor está comigo todos os dias, é apesar das minhas dificuldades, eu tenho a certeza que os meus pecados foram perdoados, que essa terra é passageira, que essa vida um dia vai se acabar, tudo que eu construí, tudo que eu alcancei, mesmo que entendendo, achando que fui eu mesmo, passará, mas aquilo que Cristo concede e oferece a nós é eterno. Contempla essa realidade de você ter uma vida eterna, e essa vida não é essa vida como a que nós passamos por aqui, não, é uma vida como o próprio Senhor nos promete, nos garante, que é uma vida sem choro, sem tristeza, sem rancor, sem o pecado manchar a nossa intimidade com o próprio Deus, é estarmos na mesa com Ele, ceando, bebendo e comendo com o próprio Salvador das nossas vidas. Contemple a beleza disso, meus irmãos. Contemple a realidade que Cristo oferece para nós. É uma vida plena, é uma vida bem-aventurada, de satisfação, de contentamento, de alegria, de prazer, de gozo. Por quê? Porque não vamos chorar? Não, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Porque eu não morrerei eternamente? Não, mas porque Ele me concede vida eternamente. Veja, até lá é Cristo quem nos concede. É Cristo quem nos sustenta. É Cristo que nos guarda. Então, meus irmãos, não traga peso ao seu coração, mediante aquilo que o Senhor não atendeu ainda do seu clamor. Cristo é suficiente para nós. Cristo é suficiente para nós. Não,
esse foi um joguinho de palavras aqui, né? Essa questão de, no verso 25, quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aí ele vai falar de vida eterna, né? É isso. Ele vai falar, depois ele vai falar que para crer tem que estar vivo. Não é? Ele vai falar... Aí depois ele vai dizer que aqueles que creram vão passar pela morte. Ele diz, ainda que morra, viverá, né? Exatamente. Porque as pessoas usam muito esse verso para alguém que muitas vezes ouviu o evangelho e aí fez uma falsa confissão de fé, mas ele creu, né? Mas o crer aqui é um crer que você vai permanecer, exatamente, né? Para a vida eterna, né? Aí entra justamente esse jogo de palavras, porque esse crer, ele aponta para uma realidade de quem vive, né? E essa vida, veja os dois contrapontos aqui. Essa vida que quem vive, essa vida só é oferecida pelo próprio Deus, porque é Deus quem nos concede vida, né? A vida espiritual. E esse crer precisa dessa realidade. Então, quando eu digo que também aqui tem a responsabilidade humana, é porque nesse vive, quem é responsável é Deus por nos trazer vida, e esse crer precisa da nossa parte. Eu preciso crer nessa realidade, né? Eu preciso crer nisso. E só crer quem tem vida, né? Morto não tem como crer, né? Não tem como viver também, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí na parte C aqui, na parte B do versículo 26, aí ele pergunta diretamente a Marta, após essa declaração, que ele é a ressurreição e a vida, que quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aí ele pergunta, crês isto? É uma pergunta diretamente a Marta, mas também pode ser diretamente a nós. Cremos nesta realidade? Será que cremos de fato nesta realidade? Cremos que Cristo de fato é a ressurreição e a vida? Né? Ela responde positivamente. Ela diz, sim, Senhor. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Veja que a fé dela ela vai mais além da realidade que Cristo poderia curar o seu irmão. Né? Versículo 21. Se eu estivesse aqui, não teria morrido. A sua fé também é na realidade de quem Cristo é. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, a resposta de fé dela, diante dessa declaração que Cristo dá, é positiva e ela confirma isso. Aí, seguindo nos versículos, ele diz, tendo dito isto, retirou-se, saiu e chamou, quem saiu? Marta, né? Saiu e chamou Maria, sua irmã, que tinha ficado em casa. Ela, na tentativa de não trazer alardo para todos que estavam ali, ela chama Maria em particular. Aí avisa que Jesus estava chamando ela. No relato da conversa entre Jesus e Marta, Jesus não fala isso. Mas lembramos o que eu disse desde o início do estudo. Os diálogos e as narrativas que estão escritas aqui, não é que todo o discurso, toda a fala foi redigida, ela foi escrita. Mas aquilo que o Espírito Santo achou de primordial para o entendimento da narrativa foi acrescentado. Mas, obviamente, a conversa se estendeu ao ponto em que, quando Marta vai até Maria, diz que Jesus estava chamando. Isso, de fato, ocorreu, tá? Jesus chamou. Marta, na tentativa de ter um momento em particular com Maria, chama ela no canto. Ouvindo o que Marta falou, ela sai correndo em busca de Jesus. Porém, os judeus que estavam lá, que estavam consolando a família, não ouviu, né, a conversa. Aí eles interpretam o quê? Que Maria, no momento de desespero, no momento da dor dela, saiu correndo para ir até o túmulo para chorar. Só que ela saiu para se encontrar com Jesus. E, na tentativa de ser uma coisa mais íntima, se tornou abertamente. Negativo, de maneira nenhuma. Deus estava operando em toda aquela situação para que o propósito sinal fosse cumprido. Tá? Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistava com ele. Versículo 31. Os judeus que estavam com Maria se consolavam. Vamos para o 32. Quando Maria chega ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, ela lança-se aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido.
Já ouviram isso antes? A mesma declaração de Marta, Maria repete. A mesma condição, o mesmo tipo de fé, né? Na fé de que Cristo era poderoso para realizar a cura da enfermidade do seu irmão. Aí, muitas vezes, aqui, a gente escuta a gente dizendo assim, mas Marta também era muito insensível, ela vai ter um diálogo formal com Cristo. Maria não, Maria já chega desesperada, se lança, chora. Provavelmente eu, né? Maria era assim. Maria já chega chorando, se joga aos pés do Senhor. Aí tem gente que já quer fazer a interpretação nas atitudes, tá, meus irmãos? Não façam isso, tá? Nem todo mundo sente da mesma forma. Eu sou chorando, não é obrigado a você chorar também, não é assim? E se eu chorar, não é porque eu sou mais fraca que ninguém, não. É porque eu sou sensível, gente. Eu sou sensível. Acho que eu engoli muito choro na infância, aí eu consigo. Estou botando tudo para fora. Né? Acho que é isso. Mas, enfim, a gente não faz comparação de sentimento com as pessoas. A fé foi a mesma. Elas criam que Cristo era poderoso para ter curado o seu irmão. Com isso, né? Jesus, vendo a chorar, e bem assim como os judeus que acompanharam ela, agitou-se no espírito e comoveu-se. Mesmo dentre as famílias mais pobres, né, as que menos tinham condições financeiras, o ritual do sepultamento, né, de um morto para a cultura judaica, precisaria contratar 2 flautistas e uma parideira, né, que era uma mulher que chorava. Não sei se esse é o nome, eu falei errado. É um parecido com esse. Era a mulher que era contratada para chorar no velório. Às vezes a pessoa que morreu era tão ruim que tinha que contratar alguém para chorar no velório dela. Mas isso era uma profissão cultural naquela época. Talvez eu tivesse me dado bem, não era não? Aí, eu teria me dado super bem nessa profissão. Aí acontecia isso. E quando saía o cortejo, ou quando voltavam, né, depois do sepultamento, aí tinha essa condição ainda das pessoas chorarem pelo morto e tudo mais. Tinha essa condição. Aqui, eu estou falando isso mais por acréscimo de conhecimento cultural, porque esperava-se isso, né? Porque fala que os judeus também que estavam acompanhando Maria, vendo chorar, né, todo mundo estava comovido com a morte de Lázaro. E Maria chorando, e os judeus também estavam chorando com ele. Aí nós vemos aqui que Jesus se incomodou, né, no seu íntimo. Jesus, vendo-a chorar, bem assim, os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. As tradições, né, do original para uma língua, ou seja, aqui no nosso caso, para o português, acabam que amenizando um pouco o sentido da palavra no original. A palavra no original é bem grande, estava no slide, eu esqueci também, não lembro, tá? Mas da próxima vez vocês vão ver. É bem grandezinho mesmo esse nome aqui de agitou-se no espírito. No contexto não, a tradução da palavra se aplica mais para o sentido de que alguém estava incomodado, tá? No sentido de incômodo, de um incômodo, não de um incômodo de sentimento, mas um incômodo assim de... Sabe aquela situação que você não está confortável, que você não está gostando do ambiente que você está? A ideia mais ou menos é essa. Aí, quando vamos para a tradução, tanto a área, que é a revista atualizada, a revista corrigida, a BJ, a NVI, todas essas, elas trazem uma amenização desse sentido. Como no caso aqui que nós vemos, agitou-se no espírito e comoveu-se. Aí, quando nós lemos, interpretando que Jesus se comoveu com o choro, aí foi chorar junto, né? Mas não é bem essa realidade, tá certo? Por que não é bem essa realidade? Na oração de Jesus, a gente vai entender, e até mesmo nos versículos anteriores, quando o mensageiro vai a ter com Cristo e diz que Lázaro está enfermo, e Jesus diz que essa enfermidade não é para a morte. Não é que Jesus não saberia que Lázaro, enfim, ia morrer. Ele sabia, mas isso tudo já havia sido determinado entre ele e o Pai. Tá certo? Cristo já sabia o que aconteceria. Ele já sabia o que era necessário que ele fizesse. É tanto que no versículo 15, ele diz que se alegra pelo fato dele não ter estado na cidade, porque se ele estivesse lá, certamente Lázaro teria sido curado.
Mas ele se alegra disso não ter acontecido. Para quê? Para que a fé dos seus discípulos ela fosse aumentada. Para que eles testificassem mais uma vez de quem Cristo era. Então, não é que Cristo foi pego, sabe, de surpresa. Isso não fugiu nada dos propósitos, do rumo que Deus já havia estabelecido. E da vontade que Deus havia revelado a Cristo. Tudo isso estava acontecendo debaixo do seu propósito. Tá? Mas então, o que é que significa esse fato de que Jesus se incomodou, se agitou no seu espírito e se comoveu? É diante da realidade. Comentaristas trazem duas interpretações. A realidade que a condição do homem, devido ao pecado, com o pecado entrou no mundo, consequentemente trouxe a morte, trouxe enfermidades, trouxe miséria para o ser humano. E tudo isso culpa do pecado. E diante daquela realidade do amigo querido, que Cristo amava a família, a Lázaro e as suas irmãs, diante de toda aquela situação, Cristo se comove, né? Fica incomodado com aquela situação. Ele se ira, porque Deus, quando criou e formou todas as coisas, não era com esse propósito, mas isso aconteceu. E diante dessa situação, ele acabou se incomodando com todo esse movimento todo. Deu para entender isso? Essa é uma das interpretações. A segunda interpretação é pelo fato de que aqueles que estavam ali compreendiam em parte quem Cristo era. Né? Criam que Cristo era poderoso para operar milagres, sabiam que Cristo era o Filho de Deus, mas mesmo diante dessa realidade, ainda não criam firmemente e fielmente naquilo que em Cristo de fato era. Se Cristo tinha poder para trazer de volta, fazer andar, trazer de volta a vista, de perdoar pecados, por que não Cristo não teria poder suficiente para operar a ressurreição de Lázaro? Então, interpreta-se que essa comoção, esse desconforto de Cristo diante do choro de Maria e dos judeus é pela falta de fé. Né? Não era uma fé ainda muito firme em quem Cristo de fato era. Se ele é o Filho de Deus e Deus pode todas as coisas, conceder a vida e tirar a vida, então ele provavelmente teria essa realidade. Então, esse incômodo, esse desconforto, essa agitação no Espírito de Deus, de Jesus, era devido à incredulidade dos irmãos. Compreendido? No Enem de vocês, eu posso perguntar? Está ficando top a prova, viu? 80 questões. 80 questões. Certo? Está ficando top. Aí, com isso, essa inquietação, essa é a agitação que é descrita aqui em Jesus. E perguntou, onde sepultastes? Perguntou Jesus às irmãs. Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. Aí chama Jesus para até o túmulo. Versículo 35 diz que Jesus chorou. Versículo 36 dizem que então, vendo Jesus chorar, os judeus disseram, vede quanto amava. Né? Trazendo a realidade que Cristo verdadeiramente amava a família de Lázaro, Marta e Maria. Mas esse choro continua sendo da inquietação. Tá certo? Mas alguns disseram que ele amava a família, mas outros objetaram. Se ele é tão poderoso ao ponto de trazer cega, ou de abrir os olhos ao cego, o que era para ele fazer com que este homem não morresse? Veja ainda a incredulidade da parte de alguns. Veja como é a fé oscilante dessas pessoas, né? Creem em paz, mas não creem em plenitude. E outros nem creem em nada, nem sim, nem não. Veja a incoerência e a fluidez nesse tipo de pensamento de fé, da fé deles. Jesus agitou-se novamente em seu espírito, comprovando mais uma vez que essa inquietação de Cristo, essa agitação, essa comoção é mediante a incredulidade das pessoas. Encaminhou-se para o túmulo. Esta uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Os túmulos, no contexto de Jesus, eles eram tanto verticais como eles eram horizontais. Poderia ser um buraco na terra onde a pessoa o cadáver, o corpo era colocado e tampado
com uma pedra, ou nas cavernas, nas grutas, buracos, nas cavernas, que também era selado com uma pedra. Essa pedra selava quase que como se fosse uma rolha, encaixando na boca de uma garrafa. A pedra se encaixava perfeitamente na porta da caverna ou do buraco no chão, que era para justamente evitar de bichos ou até mesmo do odor, né, do corpo em decomposição, se espalhar sobre aquela região. Enfim, quando foram lá, tinham colocado já a pedra, havia uma gruta, e cuja entrada do túmulo tinha uma pedra. Aí Jesus ordena, né, tira a pedra. Vocês lembram muito da música, né, de Aline Barros? A gente associa logo, tira a pedra, remove a minha pedra. Né? Mas, no caso aqui, Jesus pede para que a pedra seja tirada, a pedra de frente do túmulo. Aí, Marta vai interpor. Veja que Marta, né, não compreendeu, de fato, a declaração do versículo 25 de Jesus, mesmo ela tendo dizendo que cria, mas ela não tinha compreendido ao todo o que essa declaração representava. Ela não tinha entendido. Mesmo que Jesus, nos versículos 25 e 26, não estava dizendo que Lázaro ia ser ressurreto por causa daquela declaração. Mas, diante do que Cristo poderia realizar e de quem estava diante deles, qualquer situação poderia acontecer. E quando ela declara de que, mestre, né, Senhor, já cheira mal, já é 4 dias que o corpo está lá, então o negócio não está bem. Não está bonito. Aí Jesus responde prontamente a Marta e diz assim: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Cristo fez essa declaração para os discípulos. Era necessário que isso acontecesse para que vocês provassem da glória de Deus. Mas quando Cristo diz isso aqui direto a Marta, é justamente de acordo com o que ele disse no versículo 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem morrer, não morre eternamente, porque eu concedo. O 25, 26? Isso. Ela é individual e coletiva. Porque no contexto aqui, ele cita diretamente para Marta. No diálogo, não está dizendo que tem mais pessoas. Apesar de que os seus discípulos, obviamente, estavam com eles. Porque eles ainda iam entrar na cidade, não chegaram nem a entrar. Aí, no caso, ela é pessoal diretamente para Marta, como ela também é coletiva, porque os outros que estavam com ele estavam vindo. Exatamente. Mas essa declaração aqui já é uma declaração para dar testemunho de quem ele é, do poder de Deus, daquilo que o Pai concedeu a Cristo e para que Cristo fosse glorificado. Então, todas essas coisas vão conduzindo para essa realidade. Ela é individual porque é diretamente a Marta, mas ela é coletiva porque não somente Marta estava com ele, mas todos também estavam ouvindo essa declaração, os discípulos, né, que o seguiram a ele. E isso foi testificado no sinal que foi operado. Então, não somente Marta e os discípulos, mas todos que estavam ali testemunharam dessa realidade. E quando ele pede para, né, Marta vai querer interpor, Jesus disse: não te disses eu que se creres verás a glória de Deus? Se você crê, se você de fato crê, você verá a glória de Deus, sendo aqui manifesta, mas isso com relação aos versículos 25 e 26. Então, tiraram, provavelmente Marta consentiu, né, que tirassem a pedra, foi removida. Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou em alta voz. Antes de seguir, essa oração de Cristo é bastante interessante, de alguns pontos bem específicos que ele traz aqui. Primeiro, essa oração, ele fez essa oração pública.
Não foi uma oração entre ele, um secreto, no íntimo, mas na descrição de João aqui, ele levanta as mãos, ele está diante do túmulo, em frente ao túmulo, as pessoas, obviamente, curiosas do que estavam ali, ele levanta, essa oração é uma oração pública, mas precisamos entender que essa oração mesmo pública, Jesus não faz para chamar a atenção para si, tá? Ele não faz como ele repreende os judeus na oração lá no Sermão do Monte, né? Que a oração não deve ser feita de uma forma pública para que as pessoas vejam que você ora ou para as pessoas vejam que você jejue. Não é nesse sentido, porque seria contraditório ele reprovar e ele mesmo fazer. Mas essa oração é para deixar claro e nítido o quê? O relacionamento que ele tem com o próprio Pai, porque o início da oração ele chama Pai. Esquece, eu sei. Essa questão de levantar as mãos também era um indício também de formas de oração que os judeus utilizavam, né? Uns levantavam as mãos, né? Isso. Outros oravam de joelhos e tal. Isso. Era como se fosse uma forma também de humildade também, não sei, mais ou menos isso. Eu não sei se era a forma de joelho, que era uma forma de humildade, ou se era essa de levantar as mãos que... Era um costume, né? Questão de costumeiro deles. Quando a necessidade era muito grande, eu não sei se eles ajoelhavam ou se era que eles levantavam as suas mãos. Mas, se formos avaliar por esse ponto de vista, de uma oração de humilhação, né? Geralmente, quando a gente vai pedir, a gente se ajoelha, né? O Senhor, venho aqui, sou eu mais uma vez, Senhor, né? Estou aqui na Tua presença, atende o meu clamor, a gente se ajoelha. No caso de Cristo ter especificamente levantado as mãos, se formos avaliar nesse ponto de vista, a oração que Ele faz não é um pedido. Ele já está agradecendo. Quando Ele levanta as mãos para o céu, Ele chama a Pai, Ele está mostrando o relacionamento íntimo que Ele tem com Deus, ao ponto de chamá-lo de Pai, porque de fato ele era o seu Pai e ele era o Filho de Deus. Então ele torna isso bem claro. E o levantar das suas mãos dirigidas aos céus em pé, ele agradece. Ele agradece pelo quê? Ele agradece porque o Pai ouviu. Ele sabe, e ele sabe muito bem, isso aqui não é soberba. Se eu falar, vai ser soberba, mas Cristo falando não é. Cristo falando que ele sabe que toda vez que Cristo ora para o Pai, pede ao Pai, o Pai concede. Porque, meus irmãos, isso é claro da relação íntima que ele tem com o Pai. A vida de Cristo, observando os evangelhos, foi em obediência ao Pai. Nada do que ele fez no seu próprio tempo, ele fez guiado pelo seu coração, pela sua vontade. Ele fez tudo determinado pela vontade do Pai. E isso é claro para aqueles que fazem isso e têm a certeza de que quando orarem a Deus, Deus certamente responderá. Isso não é só para Cristo, não, mas Cristo é o exemplo daquilo que nós não somos. Uma vida em obediência ao Pai resulta claramente na resposta do Pai a nós. Não é porque tudo que a gente vai orar, Deus vai responder. Mas é porque a vida de Cristo era em conformidade à vontade do Pai. E quando a gente se submete à vontade do Pai, os nossos desejos não são os nossos desejos. É o desejo da vontade do Pai. O nosso coração não vai ser guiado pelas nossas próprias inclinações. Será guiado pelo coração do Pai. A nossa mente, os sonhos, os planos, as realizações que nós teremos não serão conformes às nossas próprias vontades, mas será conforme à vontade do Pai. Me diga se eu orando, pedindo a vontade do Pai, Deus vai reter a vontade dele? De maneira nenhuma. Isso a gente olha de fora, parece soberba, mas não é. É a certeza de que ele está tão no centro da vontade do Pai, que o Pai não vai poder negar o seu pedido, porque está em conformidade com a vontade do Pai. É isso que essa oração nos ensina. Ele agradece, porque anteriormente ele já pediu por isso. Anteriormente, não é descrito, mas ele já pediu por isso. Ele já sabia que isso aconteceria para que a glória de Deus seja manifesta na vida dele. Ele levanta suas mãos à vista de todas aquelas pessoas, para que aquelas pessoas que iriam testemunhar do sinal, soubessem
de que aquele sinal, aquele milagre foi realizado porque ele é filho de Deus, porque ele está no centro da vontade de Deus. Por isso que tudo que ele pede, o Senhor atende. Essa realidade, esse ensino dessa oração de Cristo. Jesus levantando, olha para o céu. Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Meus irmãos, excelente demais. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Não é para chamar a atenção. Não é para fazer oba-oba. Não é para que as pessoas vejam ele. Mas é para que as pessoas creiam que ele é o enviado de Deus. Para que creiam que ele é o enviado de Deus. E tendo dito isto, veja que oração curtíssima, né? Taxativa, curtíssima. E depois de ter dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto. Louvado seja o nome do Senhor. Ao ouvir a voz do seu Senhor, até quem está morto fisicamente levanta do seu lugar e sai ao encontro dele. Não há impossíveis para o nosso Deus, meus irmãos. Não há impossíveis para o nosso Deus. Ouvindo a voz do mestre, Lázaro se levanta. Saiu aquele que estivera morto. Estivera morto. O texto deixa claro, ele não estava dormindo, ele não estava lá, o seu espírito estava lá plainando por cima dele, ele estava morto literalmente, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Então, lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Essa realidade aqui é só cultural, só um acréscimo de informação para vocês. Quando as pessoas eram preparadas para o sepulcro, para serem sepultadas, não acontecia como era conhecido no Egito. Os egípcios, eles embalsamavam realmente o corpo. Se vocês estudarem um pouquinho de história, ou lembram das aulas de história, vai lembrar que era um preparo bem intenso. Né? Os egípcios eles tiravam, por meio das cavidades do nariz, cérebro, órgãos, tudo isso para retardar a decomposição do corpo. Eles tiravam todos os órgãos, a maioria dos órgãos internos, para que o corpo não apodrecesse mais rápido. E do que tiraram, eles preenchiam com ervas, com óleos, com tudo aquilo que é para retardar ainda mais o processo de deterioração do corpo. Já para o judeu, ele não trabalhava tanto assim. O corpo era lavado, né? Passava-se óleo no corpo e ele era envolto por lençol de linho. O lençol tinha que ser o dobro do tamanho do corpo. Ele era, vamos fazer o seguinte, o corpo lá, o lençol era maior e ele começava do pé, aí enrolava e voltava para o pé de novo. Está dando para entender aí, na cabeça de vocês? Ele vinha, subia, dava a volta e voltava para o pé, certo? Cobria-se todo o corpo. Antes dessa volta pelo lençol, os pés eram amarrados para manter junto. Os braços também eram amarrados junto ao corpo para ficar mais firme. Né? E a cabeça ela era colocada um lenço por cima, que é o famoso sudário, que era comum quando preparava-se o corpo, um lenço cobrindo o rosto do corpo. Aí, então, vinha essa volta toda do lençol amarrado e colocado lá no sepulcro, tá certo? Por isso que, quando Lázaro sai, ele tem certa dificuldade de sair. Por quê? Porque os seus pés estão amarrados e os seus braços estão amarrados. Diante dessa realidade, Jesus dá a ordem para que ajudem ele a se soltar, para que ele possa caminhar com facilidade. Porque ele pode estar preso, quem é que anda preso, né? Vem assim, feito uma mumizinha mesmo. Aí, Jesus ordena para que ajudem ele, desatai-o, para que deixe ir. E isso é interessante, eu já estou antecipando algumas coisas lá dos versículos mais à frente, dos capítulos mais à frente, mas há uma diferença entre essa ressurreição de Lázaro aqui com a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Lázaro é um sinal, é um pré-anúncio daquilo que acontecerá mais na frente.
Quando Cristo morre, é sepultado e ressurge dentre os mortos, e quando as mulheres vão até o sepulcro, né, para cuidar do corpo, porque pelas pressas do horário, e a gente vai ver isso mais na frente, elas foram até o túmulo para preparar o corpo como era devido. Porém, quando chegam lá no túmulo, louvado seja o nome do Senhor, ele não está mais lá. E qual é a diferença que há aqui? Lázaro ressuscitou fisicamente. Cristo, quando ressurge dentre os mortos, ele já ressurge com o seu corpo espiritual, certo? Isso por quê? Porque é a nova aliança sendo formada entre Deus e os homens. É necessário que a ressurreição de Cristo seja diferente dentre os homens. Por isso que nós podemos ver Cristo materializando em um lugar, depois saindo de novo do lugar. Ele senta, ele come, ele caminha, ele fala. É um corpo, mas já é um corpo glorificado, diferente daqui da ressurreição de Lázaro, que ocorreu com Lázaro. Lázaro eu estou com medo de falar a palavra errada, mas ele ressurgiu, né? Ele ressuscitou ainda no seu corpo mortal, físico, como o nosso. Cristo não, é diferente. Quando ele ressurge dentre os mortos, já é com seu corpo espiritual. Já é a plenitude da aliança que Deus formou conosco através de Cristo Jesus. Diante disso, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria e vendo o que Jesus fez, creram nele. O propósito foi cumprido. Fortaleceu a fé dos seus discípulos, de todos aqueles que estavam lá presentes, como os que testemunharam que nada tinha a ver com a situação, vendo aquele milagre, porque é um milagre isso acontecer, né? Ninguém vê aí gente ressuscitando, né? Isso, de fato, foi um milagre. Diante disso, creram no Senhor Jesus. Mas, da mesma forma que alguns creram, outros também não. O coração continuou endurecido de alguns. Outros, porém, em vez de se alegrar, né, foram fazer fofoca. Veja aí a cilada do inimigo, fazendo fofoca não é de Deus, meus irmãos. Né, traz dissensão, traz ruína. Então, eles foram fofocar, eles foram ter com os fariseus e contar dos feitos que Jesus realizara. Ou seja, eles não se alegraram. Eles viram o poder de Deus e isso não comoveu nem um pouco. Nem se alegraram com a família, nem se alegraram com o poder de Deus e nem puderam, então, crer no seu coração que Cristo era o enviado por Deus. Aí segue o versículo 47. Então, os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio, juntaram-se todos e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vós convém que morra em um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Aqui é um evangelho, João aqui evangelizando para os leitores, aqueles que estão lendo o evangelho. Ele está dizendo que, mesmo de uma situação que aos olhos das pessoas do lado de fora vem a situação como uma situação maligna, né? Diante de tantas coisas que esse homem piedoso fez, tantos milagres e sinais que ele operou, ainda os judeus tentam tramar contra ele, né? Aí aqui João vai falar, vai evangelizar aqui aos leitores. Diante dessa realidade, quando foram até os judeus e disseram que Jesus tinha feito, então os líderes ficam, né, preocupados. Agora a situação fugiu do controle. O homem está até ressuscitando morto. E agora, o que é que a gente faz? Foi a cadeira que quebrou aqui. Olha aí o susto, né? Ninguém se feriu, tá? Ninguém tá todo mundo bem.
Amém. Está todo mundo bem. Louvado seja Deus. Espera aí, gente. Ui. Então, diante dessa realidade, né? O homem está até ressuscitando mortos agora. O negócio está fugindo um pouco do controle. O que é que a gente faz? Vamos reunir, vamos decidir o que vai fazer. A gente vai deixar isso acontecer, né? Vejam a mentalidade desses homens, desses líderes religiosos. Eles não estavam atentos para os sinais, pelo poder de Deus sendo manifestado através de Jesus. Eles não compreendiam a realidade de quem Cristo era. E isso não acontecia por quê, meus irmãos? Porque eles não eram ovelhas do Senhor. E com isso, e com essa realidade se tornando presente, João vai dizer que, através de Caifás, o sumo sacerdote, daquele contexto do Sinédrio, do sumo sacerdote, o líder mais proeminente religioso de Jerusalém, né? Ele toma a voz. Aí a gente pensa que é a voz maligna, né? Falando aqui, é o diabo tomou de conta de Caifás, mas era uma profecia que ele estava declarando aqui. Deus não está sujeito a situações que fujam do seu controle. Toda a história, ela preside, ela acontece conforme a soberania do próprio Deus, conforme a vontade de Deus. Isso, Caifás, falando isso, que era necessário que um morresse para que a nação não se perdesse, ele estava profetizando que, de fato, Cristo morreria. Mas ele não morreria apenas por uma nação, para que a nação não se perdesse. Pelo contrário, para que a nação fosse salva. E não somente a nação de Israel fosse salva, mas para que todos, a quantos pertencessem ao rebanho do bom pastor, fossem salvos. Essa é a realidade aqui. A morte de Cristo, ela não é fruto de uma ação humana. Ela não é fruto da vontade do coração humano de querer prender a Cristo, mas isso estava debaixo do controle da soberania do próprio Deus. Era da vontade do próprio Deus que a história acontecesse e fluísse dessa maneira para que o seu propósito fosse cumprido por sobre a face da terra. Cristo se fez necessário morrer para que nós pudéssemos estar aqui nesta manhã, neste dia, louvando e engrandecendo o seu nome, para que todos que estão por sobre a face da terra e que fazem parte do rebanho do Senhor possam levantar as suas mãos aos céus e agradecer ao Deus que tudo provê para o seu povo, que tudo provê para o seu rebanho. E o seu rebanho não necessita apenas de pão, apenas de água, necessitou também de salvação. E louvado seja o nome do Senhor por tamanha obra operada em nós e ao nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem, para o nosso bem e para que a sua vontade seja realizada e completa. Que o Senhor não permita que nós venhamos ser pedra de tropeço, mas que através de nós, o nosso testemunho glorifique a Deus que está no céu, para que outros vejam a obra de Deus operando em nós. Nós estávamos como ovelhas desgarradas, sem pastor, estávamos sujeitos às nossas próprias vontades e coração, mas louvado seja o nome do Senhor, que deu a sua vida por nós, e nós estamos aqui para o louvor da sua glória. Então, neste dia, meus irmãos, o conclame, o convite de Deus ao seu povo é crer firmemente e de uma forma madura que Cristo é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus enviado para a salvação dos nossos pecados. E mais ainda, conclama para que os nossos corações sejam sempre gratos pela obra que Ele operou em nós, e que Ele opere através de nós, e que Ele continue operando para o louvor da sua glória, até que Ele volte. E que nós não sejamos, meus irmãos, empecilhos para essa realidade. Nos revestimos do nosso papel, atentamos e demos ouvidos ao nosso chamado. Nosso chamado é para ir ao mundo e evangelizar, e dar testemunho de que há um Salvador. O mundo não está perdido, há um Salvador. E é nosso papel anunciar. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor.